Olá, há algo que as grandes quintas não querem que saiba. No único acre, que é menos terra do que um supermercado de tamanho médio ocupa, há pessoas a gerar mais dinheiro do que em ranchos de 100 hectares. Isto não acontece porque tem melhor maquinaria ou mais trabalhadores, mas porque escolheram os animais certos. Hoje, apresento-vos os 7 animais que mais dinheiro produzem por metro quadrado no mundo real, com números reais e sem rodeios. Top 1. Minhocas. Começamos com o mais pequeno e aquele que causa mais espanto em qualquer conversa sobre rentabilidade agrícola. A minhoca da Califórnia, aquele pequeno ser vermelho do qual 20 cabem na palma da mão, é de longe o animal que mais dinheiro produz por metro quadrado de qualquer lista que possa reunir. Não é uma opinião, é pura matemática. Um metro quadrado bem gerido de um leito de minhocas pode albergar entre 15 mil e 20 mil espécimes. Estas minhocas processam o seu próprio peso em matéria orgânica todos os dias e produzem humus de minhoca, que é o fertilizante orgânico mais procurado no mercado. 1 quilo de humus de minhoca vende-se em muitos mercados por entre 3 e 6 dólares. E em mercados especializados de agricultura orgânica, pode custar o dobro. Um leito de 10 metros quadrados produz entre 50 e 80 quilos de humus por mês. Faça as contas você mesmo, mas o humus não é tudo. As próprias minhocas são vendidas para pesca desportiva, para alimentar pássaros, para répteis em cativeiro ou para iniciar novos sistemas de vermicultura. 1 quilo de minhocas californianas vivas vende-se por entre 5 e 10 dólares, dependendo da área e do canal de vendas. E como a população duplica a cada 90 dias em condições adequadas, o estoque que vende regenera-se sem que tenha de comprar nada de novo. O que torna a minhoca imbatível em termos de rentabilidade por espaço é que ela não precisa de quase nada para produzir. Não precisa de luz solar direta, não precisa de pasto ou grandes instalações. Pode viver em caixas empilhadas num pequeno barracão, num canto de terra coberta ou em simples leitos de madeira. A comida é matéria orgânica que de outra forma deitaria fora. Estrume de outros animais, restos de colheitas, lixo de cozinha, cartão ou relva cortada. Transforma lixo em ouro, literalmente. Num acre pode montar uma operação de vermicultura que produz rendimento todos os meses do ano, sem depender do clima, sem depender de preços de mercado voláteis e sem exigir mais do que 2 ou 3 horas de trabalho diário, uma vez que o sistema esteja a funcionar. 2. Top 2. Abelhas. Uma colmeia ocupa menos de 1 metro quadrado de terra. Num acre pode instalar entre 40 e 80 colmeias sem que estas se incomodem umas às outras. Uma colmeia produtiva em boas condições produz entre 20 e 50 quilos de mel por ano. O preço do mel puro e não processado varia muito dependendo do mercado e da variedade floral. Mas em vendas diretas ao consumidor pode variar entre 5 e 15 dólares por quilo. A cera de abelha é vendida separadamente para cosméticos e velas artesanais. O própolis tem um mercado crescente em suplementos naturais. O pólen é vendido como um superalimento, e a geleia real, que é o produto mais exclusivo da colmeia, pode atingir preços verdadeiramente extraordinários em mercados de saúde natural. Mas o rendimento do mel e dos subprodutos não é a única coisa que vale a pena calcular quando falamos de abelhas. O serviço de polinização é um rendimento adicional que muitos apicultores cobram aos produtores de frutos, amêndoas, girassóis e outras culturas que dependem da polinização para produzir. Na Califórnia, por exemplo, os apicultores que alugam colmeias para polinizar amendoeiras cobram entre 200 e 250 dólares por colmeia por época. Isso é apenas por mover as colmeias para o campo do vizinho por algumas semanas. Com 50 colmeias num acre, esse serviço representa 10 mil ou 12 mil dólares adicionais por ano, sem produzir um único quilo de mel. As abelhas, além disso, melhoram a produtividade de tudo o que cresce à sua volta.
Se tiver outras culturas ou animais nesse acre, a presença de colmeias aumenta os rendimentos de vegetais, árvores de fruto e qualquer planta que dependa da polinização. É o único animal nesta lista que, enquanto produz para si, também melhora a produção de todos os outros. 3. Top 3. Codornizes. As codornizes são uma das histórias mais subestimadas na avicultura. São pequenas, discretas, quase não fazem barulho, consomem muito pouca comida e, no entanto, a sua produtividade por metro quadrado excede em muito a da galinha comum em quase todos os indicadores que importam num negócio. Uma codorniz fêmea começa a pôr ovos com 6 semanas de idade, enquanto uma galinha demora entre 18 e 22 semanas. A codorniz põe entre 250 e 300 ovos por ano em condições adequadas. A densidade que admite é muito alta. Num metro quadrado de gaiola, pode ter entre 25 e 30 codornizes produtivas. Num pequeno sistema de barracão de 100 metros quadrados, que cabe confortavelmente num acre, pode ter entre 2.000 e 3.000 codornizes poedeiras a produzir 250 ovos por ano cada. Os ovos de codorniz são vendidos em quase todos os mercados a um preço por unidade igual ou superior ao dos ovos de galinha, sendo o ovo fisicamente 4 ou 5 vezes menor. Isso significa que, em termos de preço por grama, o ovo de codorniz gera mais rendimento do que o ovo de galinha. Em mercados gourmet, em lojas de produtos naturais e em restaurantes, os ovos de codorniz têm uma procura crescente e um preço diferenciado que torna o negócio muito atrativo. O consumo de alimentos de uma codorniz é entre 25 e 30 gramas por dia, enquanto uma galinha consome entre 120 e 140 gramas. A relação entre o alimento consumido e o ovo produzido na codorniz é extraordinariamente eficiente. Para quem está a calcular o custo de produção, essa diferença é enorme e reflete-se diretamente na margem de lucro. 4. Top 4. Coelhos. O coelho é o animal de carne mais eficiente na conversão alimentar que existe na pecuária doméstica. Precisa de entre 2,5 e 3 quilos de ração para produzir 1 quilo de carne, enquanto o bovino precisa de entre 6 e 8 quilos de ração para produzir o mesmo. Essa diferença por si só já explica por que é que o coelho é extraordinariamente rentável em pequenos espaços. Uma coelha-mãe produz entre 6 e 8 ninhadas por ano, e cada ninhada dá entre 6 e 12 filhotes. Com uma coelha-mãe e os seus filhotes, pode produzir entre 40 e 80 coelhos para carne por ano. Num acre bem aproveitado, pode ter entre 50 e 100 mães produtivas sem quaisquer problemas de espaço, se a gestão for correta. A carne de coelho tem um preço por quilo que, na maioria dos mercados, excede o do frango e se aproxima do porco, com a vantagem de ser pobre em gordura, rica em proteína e altamente valorizada na cozinha gourmet e em dietas especiais. Mas a carne não é o único produto. O pelo de coelho angorá é um dos tecidos naturais mais finos e procurados do mundo. Um único coelho angorá produz entre 200 e 400 gramas de fibra por ano, e o preço dessa fibra em mercados artesanais e têxteis especializados pode atingir preços muito superiores a qualquer outra fibra animal. Além disso, o estrume de coelho é outro dos melhores fertilizantes orgânicos disponíveis, com a vantagem adicional de não queimar as plantas quando aplicado fresco, ao contrário do estrume de galinha ou de porco, que requer compostagem prévia. 5. Top 5. Tilápias ou peixes em aquapônia. É aqui que a rentabilidade por metro quadrado dá um salto que muitas pessoas acham difícil de acreditar até verem os números. Este sistema combina a criação de peixes com a produção de vegetais num sistema integrado, onde a água circula entre os tanques de peixes e os leitos de cultivo. Os resíduos dos peixes fertilizam as plantas, e as plantas limpam a água que retorna aos peixes.
É um ciclo fechado que produz dois fluxos de rendimento simultâneos no mesmo espaço. A tilápia é a espécie mais utilizada em aquaponia devido à sua resistência, à sua taxa de crescimento, à sua tolerância a altas densidades populacionais e ao seu excelente preço no mercado. Num tanque de 10 mil litros que ocupa aproximadamente 10 metros quadrados de solo, pode criar entre 500 e 800 quilos de tilápia por ano em condições de produção intensiva. Nesse mesmo tanque, nos leitos de vegetais que o sistema suporta, pode produzir alface, espinafre, manjericão, tomate cereja, morangos e muitos outros vegetais de alto valor continuamente ao longo do ano. O rendimento combinado de peixes mais vegetais num sistema bem concebido pode exceder em muito o que qualquer uma dessas produções geraria separadamente na mesma área. Além disso, o consumo de água é entre 80% e 90% inferior ao da agricultura convencional, porque a água circula e é constantemente reutilizada. Num acre, um pequeno sistema aquapônico de escala comercial pode gerar rendimento que não tem comparação com qualquer sistema de produção tradicional na mesma área. 6. Top 6. Galinhas poedeiras em sistema de pastejo. Falamos delas como um negócio puro e como uma fonte de rendimento num acre. A principal diferença que torna as galinhas criadas em pasto livre um negócio completamente diferente da avicultura industrial é o ovo. Não é o mesmo produto. O ovo de uma galinha criada em pasto livre, com acesso a insetos, erva, sol e movimento, tem uma gema mais alaranjada, maior, com mais ômega 3, mais vitamina D, mais vitamina E e um sabor notavelmente superior ao ovo industrial. O mercado sabe disso e paga por isso. Em muitos mercados na América do Norte e na Europa, os ovos de galinha certificados criados em pasto vendem-se por entre o dobro e o triplo do preço dos ovos industriais. Em mercados diretos, mercados de agricultores, lojas de alimentos orgânicos e restaurantes com ingredientes locais, o preço é ainda mais alto. Para o produtor que vende diretamente ao consumidor sem intermediários, essa margem é a diferença entre um negócio que mal sobrevive e um que cresce a cada ano. Num acre bem gerido com pastoreio rotativo, pode manter entre 200 e 400 galinhas poedeiras confortavelmente e de forma sustentável. Com 300 galinhas a produzir entre 250 e 280 ovos por ano cada, estamos a falar de entre 75 mil e 84 mil ovos anuais vendidos em caixas de 12 diretamente ao consumidor a um preço diferenciado. Esse volume representa um rendimento que muito pouca pecuária convencional consegue igualar na mesma área. 7. Top 7. Caracóis. O último e aquele que causa mais espanto são os caracóis, especificamente o Helix aspersa, que é a espécie mais cultivada comercialmente no mundo e a que melhor se adapta aos sistemas de produção em espaços reduzidos. A helicicultura, que é o nome técnico para a criação de caracóis, é um dos negócios agrícolas com a melhor relação entre investimento inicial, custo de produção e preço de venda que existe. O preço dos caracóis vivos para consumo na Europa, que é o maior mercado do mundo para este produto, é entre 3 e 6 euros por quilo. Os caracóis processados e congelados podem atingir 10 ou 12 euros por quilo. Em restaurantes de cozinha francesa, italiana ou espanhola, os caracóis preparados são vendidos como um prato gourmet, a preços que fariam qualquer produtor de bovinos chorar se soubesse quantos quilos equivalentes de carne uma porção de escargot representa. A densidade de produção na helicicultura intensiva é extraordinária. Num sistema semi-coberto bem concebido, pode produzir entre 8 e 15 toneladas de caracóis vivos por hectare por ano. Num acre, que é aproximadamente 40% de um hectare, estamos a falar de entre 3 e 6 toneladas por ano. A um preço conservador de 4 euros por quilo, isso representa entre 12 mil e 24 mil euros por acre
por ano apenas em caracóis. O custo de produção é baixo porque os caracóis alimentam-se principalmente de vegetais frescos, farelo e cálcio para as suas conchas. Todos ingredientes baratos e fáceis de obter. Os caracóis reproduzem-se sozinhos, com muito pouca intervenção. Cada indivíduo é hermafrodita, o que significa que qualquer caracol pode cruzar com qualquer outro, acelerando enormemente a reprodução. Cada caracol põe entre 80 e 120 ovos por postura, com várias posturas por ano em condições adequadas. O ciclo do ovo ao caracol de tamanho comercial é entre 6 e 12 meses, dependendo da espécie e da gestão. O que une estes 7 animais, além das suas características individuais, é que todos partilham a mesma lógica que rompe completamente com a mentalidade da pecuária tradicional de grande escala. Não produzem mais porque tem mais terra. Produzem mais porque cada metro quadrado trabalha com uma intensidade que a pecuária extensiva não consegue igualar. A minhoca nas suas caixas, as abelhas nas suas colmeias, as codornizes nas suas gaiolas, os coelhos nos seus módulos, os peixes nos seus tanques, as galinhas na sua rotação de pasto e os caracóis nas suas estruturas. Todos são sistemas que multiplicam a produção por unidade diária de formas que um campo de vacas nunca conseguiria replicar. Isso não significa que a pecuária extensiva não tenha o seu lugar, mas para quem tem um acre ou menos e quer gerar rendimento real da terra, estes 7 animais são a resposta mais direta, documentada e acessível que existe. O acre não é uma limitação, é exatamente o suficiente. Só tem de saber com o que o preencher. Se esta informação mudou a forma como vê o potencial de um pequeno terreno, não se esqueça de subscrever e dar um gosto ao canal. Estamos a revelar os segredos da terra que outros preferem manter escondidos. Comece a cultivar o seu próprio sucesso hoje mesmo. A próxima grande descoberta agrícola chegará muito em breve.